Já estamos de volta com o nosso Proseando nas Gerais, já de cara de mogno mais bacana, recebendo hoje aqui, ou melhor, sendo recebidos hoje aqui por Paulinho Ribeiro, Paulinho de F. Ribeiro. Já ouvi falar várias vezes e pensei sempre, é uma abreviatura de algum sobrenome. Depois me falaram, não, é Paulinho de F só mesmo, não tem Ferreira, Fernandes. É mesmo? De onde vem essa criatividade? Papai que registrou. Tem duas causas isso. Porque você chegar aí, tem a rua João F. Pimenta. João F. Pimenta era muito amigo do papai. Talvez foi a inspiração dele, foi por causa disso. Mas o F, na politicagem de papai, na formação, porque a família de mamãe, quando eles casaram, era muito mais importante do que os Ribeiro. Claro, apesar de Ribeiro também era uma família importante, mas tinha muito mais dinheiro, era família de banqueiros. Uhum. Que é a Luiz Faria, que criou o Banco Real, Gilberto Faria, que criou o Banco Bandeirante. O pai dele tinha criado o Clemente Faria, que tem um hospital aqui. Quem pagou a construção, praticamente 100% dessa construção do Clemente Faria, foi o próprio Clemente que financiou no início, e depois o Aloysio, que é o filho, que hoje é dono do Banco Alfa, que é primo da mamãe, que pagou o resto. Inclusive o Hospital do Fundo tem o nome da minha avó, Eni Faria. Então, como a família do lado de mamãe era Faria e Figueiredo, então papai pegou e resolveu pôr F. E falava pra gente assim, ó, pros Faria você fala que é Faria, pros Figueiredo você fala que é Figueiredo. Agrada todo mundo e fica com o Ribeiro em destaque. Então ficou F. A vantagem é que não tem homônimo, mas dá uma confusão danada. O que é esse F? Que é F? Não tem F abreviado? Tem, sim, tá aqui, aí tem que levar a certidão e tudo. Mas a vantagem é que não tem homônimo. Menos mal, menos problemas. Hoje, indo e voltando aqui na história de Paulinho, mas tem que ter uma relação, hoje é extremamente conhecido na cidade o seu trabalho voltado sempre para a questão do meio ambiente, a natureza. Isso tem a ver também lá atrás com a sua infância. Hoje, para quem não sabe, a casa que nós estamos é num sítio maravilhoso, cercado de verde, a natureza aqui para todo lado. Sem dúvida, principalmente mamãe, influência de mamãe. Depois tem a influência do vovô, o pai dela, que morou aqui, e quando quebrou, veio para cá, morou aqui, que criou o sítio, né? Uhum. E o vovô tinha um detalhe assim, falou assim, a abelha voando aqui, ela está indo ali, onde é que está a casa dela? E ia atrás para descobrir onde é que estava a abelha. Olha que tá essa vegetação aqui, só nasce nessa época. Ele tinha a compreensão do todo o ecossistema e como que funcionava e como interagia a fauna e a flora, tudo aqui, e mostrava para a gente. E também Darcy, ter morado no meio dos índios, que é a civilização que tem harmonia, não é equilíbrio, não é equilíbrio errado, tem harmonia entre o meio ambiente e o homem, e mostra como que isso pode ser feito, né, pode ser vivido. E pouca gente sabe, quem criou o Parque Indígena do Xingu foi Darcy, junto com os irmãos Vilas Boas. Mas Darcy, que foi em 53, o primeiro decreto, o parque vai ser criado 6 anos depois, em 61 por Jânio Quadros. Mas a primeira discussão e a área inteira proposta foi Darcy que fez o projeto. Quando ele cria em 53 o primeiro curso de pós-graduação de antropologia, foi dentro do Museu do Índio, lá. Sim. Depois, quando ele vira ministro da Educação em 62, ele transfere do Museu do Índio para a Universidade Federal do Rio de Janeiro a pós-graduação. Mas quando ele faz lá, ele seleciona 10 alunos, e Eduardo Galvão, que é o grande companheiro dele que ajudou a fazer o projeto de 53, levou para Getúlio autorizou, ele faz o primeiro decreto. Eduardo Galvão, só no Mato Grosso do Sul, a pesquisa dele aponta que, em questão linguística, de tronco linguístico, a variação só no Mato Grosso era maior do que a Europa inteira. De dialetos, certo? Os troncos linguísticos. E não era dialetos muito parecidos, não, totalmente díspare a origem. E aí ele fica
encucado com isso e chega à conclusão de os fazendeiros chegando naquela área que começa a década de 50, eles ocuparam com um gado aquela. Eles vão destruir essa cultura toda. E aí, ele fala, o único jeito que nós vamos fazer aqui, Darcy tem a ideia, junto com ele, de criar um parque de proteção. Só que Getúlio não gostava de índio, que índio é preguiçoso, que é vagabundo, que não trabalha, que ainda até hoje prevalece. Tem uns bobos aí que continuam repetindo isso. E aí Darcy faz o projeto e põe Parque Nacional do Xingu. Não existe a palavra indígena, parque indígena. Lá não foi criado como terra indígena. E Darcy propõe criar um parque que iria de Mato Grosso até Rondônia. Era 200 mil quilômetros quadrados. Certo? Imexíveis. E deixar lá para as populações. E aí, lógico, foi reduzido, hoje reduziu para 10%, tem 20 mil quilômetros quadrados o parque. E para convencer Getúlio, ele fala, Getúlio, depois de 100 anos, se você tiver morrido, só vai estar sobrando isso aqui. A única floresta importante que vai ter na Terra é sua, graças ao seu trabalho. Vamos criar o parque. Faz discurso ecológico para a criação do parque, e em nenhum momento é citada a questão indígena. Mas para proteger os índios, e Rondon vai junto com ele, e Getúlio cria o primeiro decreto. Mas a criação do parque, depois Darcy consegue só em 61, quando Darcy está dentro da Universidade de Brasília, e o Jânio foi eleito presidente da República, Jânio Quadros, e Darcy convence ele a criar, e é criado oficialmente o parque. E os irmãos Vilas Boas são os grandes responsáveis pela manutenção, ampliação, conservação, formação das lideranças indígenas que estão defendendo esse patrimônio nosso, natural, e que vai ter um conflito terrível agora com esse novo governo. Então, que tem uma intenção de mudar muita coisa por ali. Para você ter uma ideia, terra indígena, isso é trabalho de Rondon. Darcy foi o principal discípulo de Rondon, o maior colaborador de Rondon. E Rondon é o ídolo, é o herói para Darcy. A formação do herói, o herói mais importante de Darcy é Rondon. O Anísio Teixeira é o professor, mas Rondon é o herói. Hoje, no Brasil, 13% do território nacional, então nós estamos falando de 1 milhão de quilômetros quadrados, algo em torno disso, é reserva indígena. As reservas indígenas são maiores que todos os parques federais, estaduais e municipais existentes no país. Agora, esse foi preservado, essa riqueza imensa de biodiversidade e também minerária. O olho gordo em cima dessas reservas e a invasão que vai ter pelo capital ameaça tremendamente a Amazônia, que está concentrada principalmente no norte do país, de Mato Grosso para cima, Tocantins, Mato Grosso, Pará, Amazônia, Rondônia, Roraima, Acre, aquela região que está mais preservada, e vai pôr a destruição dessa floresta amazônica vai alterar todo o microclima, não só do país, mas do continente inteiro, do planeta inteiro. 20% da água que deságua nos oceanos, no mundo inteiro, 20% proveniente da Amazônia. Para você ter ideia, a água salgada, o mar, a densidade é muito maior, que a tendência é invadir para dentro do continente. A quantidade de água é tão grande que sai da bacia amazônica que ela empurra o mar 100 quilômetros para dentro. A hora que tirar a cobertura e diminuir chuva, o mar vai invadir vai voltar. E vai voltar todo para dentro do continente e vai salgar tudo, vai inviabilizar a sobrevivência só humana e de todos os outros negócios, do agronegócio principalmente. A gente falar aqui de meio ambiente, nós vamos ficar o resto do programa porque tem assunto, viu? Foi esse tipo de defesa, de aprendizado que veio de lá, da família, da mãe, do avô, te levou para a faculdade? Você quis jogar isso para curso superior ou veio realmente na prática, no conhecimento? Foi na prática. Eu fui fazer ciências sociais no Rio. Em 80 eu mudei para o Rio. Em 83 eu comecei a trabalhar com o Darcy. E ele queria fazer o maior festival de música do mundo. Ele queria fazer um festival para 1 milhão de pessoas. E falou, onde é que eu vou colocar 1 milhão de pessoas no Rio de Janeiro? Eu falei, só tem um lugar ali, porque tem uma praia ali que nunca foi ocupada, que está reserva lá, que o banco dos anos de cima tinha comprado, grilado a terra, e estava lá, uma área imensa. Aí ele foi lá, ele ficou alucinado, que a última praia, a praia que divide o Rio com a cidade do Rio de Janeiro, é depois lá do
do Recreio dos Bandeirantes, com a barra, onde que é a reserva lá da Marinha. Esqueci que os presidentes passam As férias lá, que tinha lá, depois eu lembro. Aí ele pegou e falou, ele ficou enlouquecido com aquilo, fizemos um projeto para que dava para sentar. Ele queria que fosse os últimos 10 dias do ano, a passagem do ano, queria fazer um palco dentro do mar, e show, e todo mundo acampado na praia, infraestrutura sanitária toda, e de alimentação para lá. E ele queria transmitir isso ao vivo para o mundo inteiro, e tentou conversar com o Roberto Marinho e propôs que a Globo transmitisse. Aí o projeto, infelizmente, foi o primeiro ano de governo, não deu para fazer. Roberto Marinho pega Medina, isso é interessante, e passa para Roberto Medina, que é criado o Rock in Rio 84, com a ideia Darcy, mas menor, que era 200 mil pessoas que eles fizeram. Uhum. E no decorrer disso, aí Darcy começa a construir o sambódromo, larga essa ideia e começa a construir o sambódromo junto com o Brizola. E a ditadura perseguindo e não querendo que realizasse, a Globo todo dia fala, não vai ficar pronto, não vai, isso é absurdo, que é contra o sambódromo. O sambódromo custou 30 milhões de dólares na época, em 83, 84. Só pagava para montes e desmontes de arquibancada 20 milhões de dólares por ano. Só para montar e desmontar? Só as arquibancadas. E a arquibancada ficava o ano inteiro parada lá. E os donos não recolhiam e alugavam para ninguém, não. Ficava o outro ano esperando o mesmo lugar para alugar a mesma estrutura para o Estado. E aí a Globo armou com os bicheiros, e os bicheiros boicotaram e não desfiliaram. E quando estava criando o Rock in Rio 84, eles pegaram e queriam levar o desfile de escola de samba para dentro da cidade do rock. E aí vazou, nós ficamos sabendo. E o Rock in Rio terminaria uma semana antes do desfile do carnaval. Eles iam deixar montada a cidade para fazer o desfile lá. Sim. Certo? Aí quando vazou isso, já pertinho de inaugurar o sambódromo, para ficando pronto, e Darcy foi lá ver o que podia fazer, e descobriu que eles declararam que era 200 mil pessoas, então, pela legislação, tinha que fazer um banheiro para cada 1.000 pessoas. Então, eles tinham construído 200 banheiros. Eles tinham construído 20, certo? Darcy, o governo do Estado notificou e cancelou que não ia ter o Rock in Rio, e eles entraram em parafuso, inverteu a desgraça para lá de lá. Aí ele fez um acordo. Então é o seguinte, vocês assinam aqui que a hora que acabar, uma hora depois que acabar o Rock in Rio, nós vamos entrar com o trator e vamos destruir tudo, vai passar em cima. Certo? Eles autorizaram. Então no Rock in Rio tinha aqueles tratores imensos. A hora que acabou o Rock in Rio, uma hora depois tirou e passou os tratores e jogou tudo no chão. Maria. Pra você ver o que é a guerra política contra a ditadura. Isso nunca foi veiculado. Né? E a gente está sabendo isso até mesmo porque Paulinho trabalhou no Rio de Janeiro, ao lado de Darcy, Eu trabalhei depois, como dei 80 anos, até fiquei permanentemente ligado a ele. Depois fui para o Senado, vim aqui para o governo de Minas. Eu trabalhei com ele indiretamente, 17 anos. De 80 até o falecimento dele. Como é que nesse meio tempo Paulinho conseguiu arrumar tempo para poder namorar, casar e ter os filhos que ele tem hoje? 7 filhos. Não é pouco, não. Com 3 mulheres diferentes. Mas todas, assim, trabalhando comigo, engajado, sonhando junto, fazendo coisas, né? E agora estou indo para a 4ª. Já vem mais filho por aí, aguardem. Não vai vir mais filho, não, que é a figura mais madura e que está me ajudando a construir um grande projeto da minha vida e que eu estou viabilizando, que nunca foi feito em lugar nenhum no mundo. Vai ser um projeto pioneiro para o planeta, uma tentativa de salvar a boa parte, mobilizando não mais o poder público, mas mobilizando a sociedade civil. Você quer saber um pouco mais sobre isso? Então dá uma segurada aí que nós vamos saber qual que é o projeto do Beija-Flor. Sabe a história do Beija-Flor que vai levando no bico uma gotinha, outra gotinha para apagar o incêndio? A gente vai entrar nesse barco aí daqui a pouco, depois do intervalo. Segura aí.